A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo o capítulo 25 de Isaías. E após a declaração, a profecia sobre o julgamento da terra, vem a conclusão do projeto. E Isaías, no capítulo 1, diz assim: olha, Senhor, eu te louvo, honro o teu nome, porque as coisas que o Senhor planejou de muito tempo, o Senhor as executou. E o que é que o Senhor planejou de muito tempo? Há um sonho no coração de Deus: habitar conosco pela eternidade. E num lugar onde não vai haver mais nem choro, nem morte, nem pranto, nem essas coisas que nós enxergamos de ruim no mundo, porque ele diz que todas essas coisas passarão. E você vê que após a profecia sobre ali o julgamento da terra, vem o estabelecimento do reino de Deus e a porta para a eternidade. Quer dizer, algo que Deus planejou para nós. Deus não planejou doença para a humanidade, Deus não planejou dor, Deus não planejou morte. Mas a Bíblia diz que a morte entrou no mundo por um homem. Quer dizer, Deus não trouxe a morte para o mundo, mas a morte entrou no mundo por um homem, por Adão. E todos nós sofremos a consequência da morte, mas não nascemos para morrer. A Bíblia mostra que nós fomos criados para a eternidade. Por isso que Deus, a Bíblia diz também, que assim como a morte entrou por um homem, a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram, vem através de um outro homem, e esse é Jesus Cristo. Quer dizer, a vida retorna para nós através de Jesus. É assim que Deus está trazendo a verdadeira vida para o homem. Eu sei que essa palavra vida, às vezes é difícil de definir, mas a Bíblia fala a respeito da vida biológica, a vida bios, que está na natureza, que você enxerga nos animais, mas também a vida psique, que é a vida na alma, dos pensamentos, da vontade, das escolhas, das emoções, que está no homem, mas também está em alguns animais. Mas existe a vida zoe, que é a vida de Deus, é a vida eterna, a vida permanente, a vida que destrói a morte, que vence a morte. Essa só está em Deus. E Deus desejou entregar essa vida para nós através de Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus tem ela. Então, mesmo que a gente ainda enfrente a morte, a dor, o choro nesse mundo, aqueles que receberam a Jesus pela fé, eles vão derrotar a morte em algum momento, lá na frente. Todos nós, exceto aqueles que vão estar vivos ali na vinda do Senhor, todos nós morreremos, mas aqueles que morrem em Cristo, em um momento serão ressuscitados. E a palavra de Deus diz que quando isso acontecer, junto com aqueles que creem que estarão vivos, ele diz que a uma nós seremos transformados. Receberemos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não morre, um corpo que não sofre mais. E tudo isso vai ser nos dado no retorno de Jesus, no estabelecimento do seu reino e para o início da eternidade. E aí ele diz uma expressão que está aí em Isaías e também está ali na carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vê também no livro de Apocalipse, Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque foi tragada a morte pela vitória. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus, ele já declarou a vitória e consumou essa vitória lá na cruz. Ele venceu a morte. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Mas, por fim, a morte vai ser completamente derrotada. E ela já foi derrotada por Jesus, e por fim, quando ele retornar, ela vai ser completamente tragada. E o livro de Apocalipse diz que a morte ela vai ser lançada dentro do lago de fogo ardente, que é a segunda morte. Nós iremos testemunhar a morte da morte, o fim da morte, o fim da dor, o fim das lágrimas, o fim do sofrimento. Todo aquele que crê
em Cristo exultará, verá todas essas coisas. Amém? Nós cremos nisso. E eu creio que nós estamos colocando, distribuindo essa fé também para você. Então receba o pão da casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.